Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos, obtendo então salários muito mais atrativos. Hoje, no episódio 176, mais um conteúdo exclusivo tratando de um tema muito específico, muito especial. Quais são os 5 hábitos que são inconscientes, pessoal? Hábitos inconscientes que acabam pondo a carreira de um líder de produção, seja ele monitor de produção, líder de produção, encarregado de produção, supervisor de produção, coordenador de produção, gerente de produção, diretor de produção, seja qualquer cargo de liderança. Quais são esses 5 hábitos que as pessoas inconscientemente acabam produzindo, acabam se manifestando sem perceber que realmente põe a carreira dessas pessoas em risco. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa interessante para revelar para você no dia de hoje, ok? Vem comigo então que a gente vai começar a tocar nesses pontos aqui fundamentais. Pessoal, deixando bem claro para vocês, a nossa missão aqui no canal é fazer com que ensine supervisores e qualquer líder de produção, coordenadores encarregados, gerentes, monitores de produção que querem crescer na empresa, possam realmente entender qual é o caminho que ele tem que fazer para chegar lá, para ser promovido. Agora, basicamente, nós também ensinamos, é claro, quais são esses fundamentos, quais são os fundamentos, o alicerce desse terreno, para que você realmente possa chegar lá, né? E basicamente esse fundamento evita que você fique exposto de alguma forma perante algum tipo de flutuação de demanda, algum tipo de incerteza que sempre acontece ao longo dos anos e que faz com que muitas vezes, em função desta queda de demanda, o quadro de funcionários precisa ser alterado, precisa ser sincronizado em função daquela demanda. Então isso é natural que aconteça em alguns períodos do ano, fazendo com que muitas vezes a alta direção possa rever a sua estrutura, rever principalmente a mão de obra indireta, né? Reduzindo muitas vezes essa força de trabalho, né? Infelizmente. Então, o que eu vou te dar a dica de hoje é para que você não fique nem de perto exposto, né? Quando a alta direção acaba tendo que fazer uma avaliação para redução de quadro, né? Uma coisa muito triste que ninguém quer fazer, mas acontece. E como que você pode se proteger disso? Sendo realmente uma pessoa diferenciada, né? Que principalmente não tenha hábitos inconscientes que ao longo do tempo vai destacando a sua fragilidade perante a alta direção, perante os recursos humanos. Isso faz com que no momento de flutuação estatística ou incerteza, você acaba sendo exposto. O que é flutuação estatística de demanda e o que são incertezas, pessoal? Flutuação estatística, o conceito, é algo que acontece durante um determinado período de tempo, né? São dados de entrada que acontecem num período de tempo e que você, em função desses dados de entrada, algum comportamento de dados de entrada, você pode prever o futuro, você pode ter basicamente uma previsibilidade desde que essas premissas anteriores elas sejam mantidas. Se a premissa muda, logicamente a previsão também é alterada, né? Então, flutuação estatística de demanda é alguma coisa que você tem como histórico de dados da sua empresa que faz com que em algum momento, em função desses dados, a variação de demanda aconteça lá na frente. Incerteza já não é isso. Incerteza, você não tem dado histórico para prever uma queda ou aumento de demanda. É algo que simplesmente acontece. Um regulamento normativo do governo, uma determinada pandemia, um determinado Murphy que acontece na sua empresa quando adquire, por exemplo, matéria-prima e existe falta de fornecimento, né? Uma quebra por muito tempo de uma máquina no seu processo. Então isso são incertezas, você não estava preparado para aquilo, você não esperava aquilo, mas aquilo de fato aconteceu. Tudo isso quando basicamente envolve o volume de vendas, a demanda,
e por um período de tempo razoável faz com que a empresa tenha que fazer uma revisão da sua força de trabalho, né? Isso é uma coisa que realmente acontece e o segredo é você se proteger para que você não fique exposto, para que você seja realmente uma pessoa preterida, né? Em vez de ser preferida num quadro de redução, por exemplo, de estrutura dentro da sua empresa, ok? Então, pessoal, o grande segredo qual é, né? Eu peguei inclusive essa citação aqui do Carl Jung, que é um psicanalista, né? Um psiquiatra que faleceu em 1961. Então aí na década de 50 para 60 ele atuou muito, né? Até um pouquinho disso, um pouquinho antes disso, e ele estudou basicamente o comportamento humano. E ele falou o seguinte: até que você se torne consciente dos seus hábitos, né? Os seus hábitos inconscientes são eles que vão ditar, né, a direção das suas ações, né, a direção das suas decisões. E você, sem saber disso, vai chamá-lo de destino, quando na verdade são hábitos inconscientes que você tem, que você não percebe que você os pratica dia a dia em função aí de educação, de experiências passadas que você teve. Você acaba se comportando dessa forma, né? São crenças muitas vezes limitantes que fazem com que você acabe revelando de fato algum comportamento que é indesejável. Então, isso é importante que você entenda quais são esses hábitos inconscientes para que você realmente possa corrigir e realmente se precaver, porque alguns podem ser realmente muito danosos ao seu dia a dia. Então, pessoal, qual é o segredo, né? Basicamente revelado pelo Max Geringer, no sentido de você fortalecer a sua marca pessoal. É você passar uma imagem no seu dia a dia para que as pessoas à sua volta possam defini-los muito bem como uma pessoa acessível, como uma pessoa que elas conseguem falar. Você tem tempo suficiente para as pessoas que trabalham com você, principalmente para a sua equipe, né? Ser uma pessoa fácil de acessar, né? Ser uma pessoa estimável, né? Uma pessoa que tenha um nível de humor bem razoável, né? Uma pessoa que consiga lidar bem com as pressões do dia a dia, que as pessoas gostem de estar do lado, né? E principalmente pessoas que são confiáveis. Pessoas que a empresa pode confiar desafios, confiar metas, confiar projetos, né? Então, se você quer realmente fortalecer a sua marca pessoal, principalmente não ficando exposto quando você tem aí uma redução de estrutura na empresa em função de queda de demanda, o segredo é ser uma pessoa acessível, estimável e confiável. Nós vamos descrever um pouco mais esses detalhes nos 5 hábitos inconscientes que as pessoas acabam tendo e que expõem muito a um problema, por exemplo, de reestrutura, e você talvez seja uma das primeiras pessoas a serem escolhidas. Eu espero que não, então fique atento com os hábitos que você tem que ficar e ter muito cuidado no dia a dia. Então vamos lá, pessoal, qual é o primeiro hábito inconsciente que põe a sua carreira em risco na empresa, né? Que a gente percebe ao longo de vários anos que infelizmente alguns colegas que tiveram esses hábitos acabaram deixando a empresa, principalmente em momentos de reestruturação, né? Às vezes, em função da gravidade desse hábito, pode ser que seja feito até antes mesmo da reestruturação. Então você tem que ficar muito atento com esses hábitos. Vamos lá, falar um pouco do primeiro hábito. O primeiro hábito inconsciente, pessoal, é você envolver-se, né, em questões antiéticas, né? A gente está falando basicamente aqui de um termo em inglês que se chama compliance, tá? Então, quando você de forma inconsciente começa a se envolver em questões, em temas antiéticos, e eu vou te dar exemplo claro em relação a isso, você fica realmente muito exposto aí a deixar a empresa, né? Ser convidado a deixar a empresa, né? E quais são alguns exemplos dessas questões antiéticas inconscientes? Pessoal, fique atento, inclusive, em pequenas alterações em dados que você fornece no seu dia a dia para a empresa.
por mais que as metas sejam bastante agressivas, sejam bastante desafiadores, seja muito íntegro em relação ao fornecimento de dados, né? Muitas vezes, diante daquela pressão enorme, e todos nós dependemos do nosso emprego, de manter a nossa família de pé, né? E muitas vezes, pela pressão, a gente acaba cometendo pequenos deslizes, né? Principalmente quando os dados são de scrap, né? Então, assim, fique muito atento para que você, de forma alguma, não tenha esses erros, esses desvios. Tente ter uma geração de dados e que você vai passar para frente com a melhor acurácia possível, né? Principalmente quando se trata de dados de produção, dados de scrap, dados de algum controle de custo, porque são dados que vão diretamente na contabilidade da empresa e vai fazer com que você e com a alta direção entenda a real lucratividade daquela empresa. Um segundo exemplo dentro desse primeiro hábito, pessoal, é assédio moral inconsciente, né? O que é assédio moral inconsciente? Primeiramente, assédio moral tem que ser alguma ação que baixe a autoestima de alguém, né? Que afete o psicológico daquela pessoa, o estado emocional daquela pessoa. E para que seja assédio, ele tem que ser caracterizado por algo que seja consistente, algo que seja feito praticamente com uma boa frequência, né? Acontece todos os dias, ou todas as semanas, ou cada 2 dias. Aquela pessoa ela tem uma carga emocional lançada pelo seu supervisor imediato, pelo seu superior de imediato, que é inconsciente, né? Às vezes ele nem percebe que está fazendo aquilo e acaba sendo caracterizado como assédio moral, né? Eu não vou nem falar de assédio sexual, que é uma coisa, assédio sexual, que é um problema bem mais grave do que isso, e com certeza você sabe detalhes, mas nem sempre as pessoas entendem o que é assédio moral, né? Algo que afete o psicológico daquela pessoa de forma consistente, né? Então fique muito atento em relação a isso. Muita atenção, pessoal, com discussões por e-mail, né? E que permanece aberto com várias pessoas sendo copiadas, né? Com certeza você já viu aquela discussão de às vezes 2 membros de uma equipe que estão copiados no e-mail, geralmente de departamentos diferentes, ficam lá 2 pessoas se degladiando e todo mundo sendo copiado e vendo esse comportamento, né? Esse tipo de situação que realmente é muito desagradável, né? E faz com que você fique exposto. Não gostou basicamente do que um colega colocou? Chama ele de lado, converse pessoalmente, tente entender o que aconteceu, mas jamais ter discussões abertas em e-mail que acaba fazendo com que as pessoas fiquem na arquibancada, as pessoas copiadas, vendo aquela discussão. O quarto exemplo aqui do primeiro hábito é quando a gente acaba tendo uma alteração de voz em discussão com colegas. Tudo isso, pessoal, é quando acontece de forma crônica e não aguda, né? Aguda é quando acontece de vez em quando, né? E crônica acontece com uma certa frequência. Todos nós, em algum momento, talvez já discutimos de uma forma um pouco mais acalorada com os nossos colegas, né? Mesmo que seja algo de forma profissional, e tem que ser realmente. Mas procurar evitar e perceber se isso não está se tornando algo habitual, algo crônico e não agudo como deveria ser. Então fique atento em relação a esse ponto também, né? E um outro exemplo envolvendo o primeiro hábito é envolver-se em opiniões pessoais para criticar colegas. Pessoal, existem alguns princípios básicos da liderança, né? Um deles, para mim, é o mais forte, é sempre se concentrar na situação, problema ou comportamento, não na pessoa. Eu vou repetir, o primeiro princípio da liderança, princípio básico da liderança, é foco na situação, problema ou comportamento, não na pessoa. Então, muito cuidado em criticar as pessoas. Se você quiser fazer uma crítica pessoal, né, que é o mais importante, faça em relação
ao problema comportamento, né, ou situação daquela pessoa, não em relação a ela, mas o comportamento na qual ela está tendo que leva a um conflito. Muito atento em relação a esse princípio básico, pessoal. E por último, para exemplificar esse primeiro hábito, é quando realmente aquele líder de produção, aquele supervisor, aquele coordenador, ele tem um discurso que está desalinhado com aquela prática, né? Eu gosto muito de um ditado que diz o que você fala tão alto que o que você me diz eu não consigo escutar. Então as suas ações é que falam alto. As pessoas não veem a sua intenção, né? Elas veem a sua ação. Então tome muito cuidado com o que você fala em relação ao que você pratica. Essas coisas devem estar alinhadas, que significa o quê? Integridade. Então tá aqui, pessoal, o primeiro hábito que põe a sua carreira em risco, que você tem que tomar muito cuidado em relação aí a questões antiéticas. Vamos lá, pessoal, qual que é o segundo hábito que põe a sua carreira em risco na empresa, né? O segundo hábito é realmente não conhecer profundamente a cultura da empresa, né? Essas coisas elas vão sendo notadas principalmente pela alta direção e vai minando aí os líderes, né? Principalmente aqui no nosso canal, os líderes envolvidos aí com a produção. E quais são alguns exemplos aí, pessoal, de realmente a pessoa não entender, não conhecer profundamente a cultura organizacional? Primeiramente, você tem que entender um conceito do que é a cultura, do que é o sistema de gestão integrada, né? O sistema de gestão da qualidade, o que são políticas internas e quais são os valores da empresa. Pessoal, cultura é aquilo que você percebe que acontece todos os dias em relação à alta liderança, né? Ou é como, na verdade, a fábrica opera no seu ambiente de trabalho. Isso é a cultura que está enraigada, que muitas vezes vem de anos e anos, trazidos principalmente pela alta liderança, em função do tempo, da cultura que eles transformaram dentro da empresa, né? Ou que eles formaram dentro da empresa, que é diferente muitas vezes do sistema de gestão integrado, do sistema de gestão da qualidade, né? O importante, acima de tudo, é você tomar decisões e não ter desvios, não ter gap entre o sistema de gestão, aqueles procedimentos que estão escritos, e a cultura. Se a cultura ela é maior do que o sistema de gestão daquilo que está escrito, você precisa tomar bastante cuidado para ver em qual sistema você deve se apoiar para tomar decisões. Versus as políticas internas. Muitas vezes as políticas internas elas deveriam seguir o sistema de gestão, elas deveriam estar claras no sistema de gestão, mas muitas vezes as políticas internas administrativas são feitas em função da cultura. Perceba que eu estou batendo basicamente duas teclas. O que de fato é como a empresa opera, que é a cultura, e o que está descrito nos padrões, naquilo que de fato deveria ser feito, né? E basicamente os valores, né? A empresa muitas vezes destaca os valores na qual ela deve seguir, na qual ela valoriza, que deve estar escrito no sistema de gestão, mas muitas vezes o que se destaca são os valores pessoais das pessoas que acabam levando para a cultura. Então perceba que você tem que entender esse cenário e saber exatamente qual é a diferença que a cultura organizacional tem do sistema. Quanto menor esse gap, melhor para você, porque aí então você define conforme os padrões de gestão da qualidade ou de gestão integrada. Todos os sistemas de gestão estão aqui dentro, ou deveriam estar aqui dentro. Uma outra questão que define o segundo hábito é como a empresa deve operar. Acabei de falar, como que a empresa deve operar, né? O ideal é que ela conseguisse operar, conseguisse tomar decisões baseadas nos padrões que estão escritos no sistema de gestão. Se faltam padrões para que a alta liderança ou a liderança central, a liderança mediana tome decisões, isso tem que ser revisto e colocado dentro do sistema de gestão. E aí então os supervisores, né, os líderes de produção, eles sabem aonde se apoiar, né? Eles sabem quais são as premissas, quais são as suposições, quais são os padrões que ele deve seguir e consultar para tomar as suas decisões. Perceba que
é importante que esteja escrito no sistema de gestão. Senão você vai ter que consultar alguém que tenha a cultura, né? De preferência o seu chefe para tomar decisões. E se tiver dúvida em relação a isso, recursos humanos. Mas nada como um sistema de gestão claro para que você possa se apoiar nesse sistema para tomar as suas decisões. E basicamente eu acabei de falar, quando não tem um sistema de gestão, quais são as pessoas, né? Eu posso consultar o meu chefe é uma pessoa íntegra, eu posso consultá-lo para que eu saiba exatamente como operar, como decidir, ou tenho que ir na área de recursos humanos e pedir uma ajuda, né? Mas fuja um pouco da intuição, né? Pegue a lógica, pegue padrões, pegue regras, né, corretas, pegue políticas administrativas assertivas que você pode, a partir dessas premissas, tomar boas decisões. E, basicamente, entender de fato quais são as regras dentro de HSE, né? Health, Safety and Environment, né? Saúde do trabalho, segurança e meio ambiente, políticas e recursos humanos de qualidade, para que você possa tomar decisões acertadas. Dessa forma você entende realmente como a sua empresa opera em relação à cultura organizacional. E você não fica perdido em relação a isso. Então, tome muito cuidado com esse hábito que faz toda a diferença você entender como operar dentro da cultura da empresa, principalmente se você é uma pessoa nova, ok? Vamos lá, pessoal. O terceiro hábito que põe a sua carreira em risco na empresa, o terceiro hábito inconsciente é realmente não assumir a responsabilidade pelos resultados, né? Então isso é muito sério, porque isso em inglês é chamado accountability, né? Qual a diferença de accountability e de responsabilidade? Accountability é a responsabilidade por tudo o que acontece na área de supervisão, né? É a responsabilidade pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim. É a total responsabilidade, né? Não é fugir, não é uma responsabilidade parcial, né? Mesmo sabendo que muitas vezes isso aconteceu por algum efeito externo, mas a responsabilidade continua sendo do supervisor da área. Ele é o dono da área, depois ele deve ser responsável em corrigir isso. Então, está aqui a diferença de accountability e da responsabilidade. Accountability é a responsabilidade por tudo que acontece. E chamar a responsabilidade para si, não fugir da responsabilidade, né, é um hábito extremamente desejável, né, da alta direção. E vamos dar alguns exemplos aí de o que significa não assumir a responsabilidade pelos resultados. Por exemplo, primeiramente entender qual é o conceito de responsabilidade de autoridade. Qual a diferença, pessoal? A diferença é que responsabilidade não se delega, delega a autoridade. Toda vez que o dono da área, o supervisor da área, ele precisa fazer alguma coisa, tomar alguma ação, a responsabilidade é dele, mas a autoria daquilo pode ser delegada a uma pessoa do departamento dele ou uma pessoa do departamento de suporte. Mas a responsabilidade desse processo é inteira do supervisor, do dono da área. Por quê? Porque responsabilidade não se delega, delega a autoridade, né? Se o autor fizer um bom trabalho, né, tá tudo bem, né? Se o autor não fizer um bom trabalho, a responsabilidade é do supervisor, de estar liderando e entender o progresso desse trabalho e dar orientação, pedir ajuda, dar coaching, ou trocar a autoridade por alguém que tem uma competência que talvez essa pessoa inicialmente não tenha. Outro exemplo do terceiro hábito, pessoal, é de forma consistente dar desculpas pelo baixo desempenho. Pessoal, isso aqui é muito patético, na verdade, né? Aquela pessoa que de forma inconsciente, ela não percebe, ela dá desculpa pelo mau desempenho, isso começa a ser percebido, não existe o accountability, né? Mas começa a dar desculpa, várias desculpas diferentes, né?
pelo mau resultado, pelo mau desempenho, né? Não assume a responsabilidade de fato por aquele desempenho ruim. Acaba culpando inclusive os colegas de trabalho pelo baixo desempenho. E perceba, toda vez que existe a culpa de alguém, o apontamento de dedo para alguém causa desarmonia. E a desarmonia é o principal fator que faz com que a empresa ou as pessoas naquele ambiente caiam de autoestima, caia a motivação. Então muito cuidado, pessoal, que quando a gente aponta um dedo para alguém, existe 3 apontando para a gente. Então muito cuidado e evite realmente de culpar colegas. Tente entender qual é a falha no processo, né? Tudo na vida é processo, é causa e efeito. O processo é a causa, o efeito é algo de bom ou ruim derivado desse processo. Então, se alguma coisa está com um resultado ruim, com certeza absoluta, tem muita oportunidade no processo no qual as pessoas estão explorando. Então, muito cuidado quando apontar o dedo para alguém, pessoal, porque isso causa desarmonia. Outro ponto que caracteriza o terceiro hábito é alegar falta de recurso sem lógica de causa e efeito. Por que você quer aquele recurso, né? Qual é o benefício que você vai ter daquele recurso sobre o investimento? Isso é o ROI, né? Return on Investment, né? Qual é o benefício? É o valor que eu estou perdendo hoje, que eu posso deixar de perder mensuradamente, né, sobre o custo daquele recurso que eu vou implementar, né? Qual é o retorno sobre o investimento? Então, eu posso alegar o que eu quiser, mas se eu não tiver o chamado business case, se eu não tiver uma análise de retorno sobre o investimento, de grana, dificilmente eu vou convencer a minha direção a investir nesse recurso. E basicamente, mais uma questão que envolve o terceiro hábito, né, inconsciente, que põe a liderança de linha de frente, né, supervisor, coordenador, encarregado, em risco na carreira, é não apresentar ou liderar iniciativas de melhoria na área. Isso eu costumo observar, né? O supervisor muitas vezes ele acha que somente a rotina do dia a dia é suficiente para mantê-lo no emprego, né? Ele não consegue perceber que existem alguns fatores que prejudicam ele estar mais distante da sua meta. Isso é uma definição de problema, a diferença é onde você está e onde você deveria estar. Esse gap é o seu problema e muitas vezes não há a iniciativa de entender este gap, né, enfrentar essa inconsistência fazendo um pequeno projeto juntamente com as pessoas para entender as causas, as soluções e resolver o problema, né? Porque muitos pensam que somente a rotina do dia a dia é a responsabilidade do supervisor. Não, tem que ter alguns projetos para elevar padrões usando métodos, por exemplo, de PDCA. Então fique muito atento se você não está liderando iniciativas para fechar algum gap de desempenho que você esteja na sua área, tá? Então tem aqui os exemplos, 5 exemplos, 5 questões importantes que caracterizam aí o terceiro hábito inconsciente que põe aí a sua carreira em risco na empresa. Pessoal, o quarto hábito que põe a sua carreira em risco na empresa é realmente não se incomodar-se a entender aí as causas de problemas crônicos, né? O que é problema crônico, pessoal? E o que é problema agudo, né? Problema crônico é aquele que acontece com muita frequência, quase todos os dias aquele problema acaba se repetindo. E agudo ele acontece de vez em quando. E realmente quando eu me acomodo para entender, principalmente a causa de problemas crônicos, eu acabo ficando cego, né? Eu acabo me conformando, eu fico cego, eu não consigo perceber mais que aqueles problemas crônicos eles acontecem por tanto tempo que eles já se incorporaram no dia a dia daquele supervisor, né? Alguma coisa bloqueou a resolução deles e eles simplesmente fazem parte do dia a dia. E realmente isso
acaba sendo um hábito muito negativo, pessoal. E por que isso acontece de fato? Por que as pessoas acabam não se incomodando muitas vezes, né? Porque não tem aquela cultura na empresa de entender bons métodos de análise e solução de problemas, como o PDCA, como o DMAIC e principalmente como os 5 porquês. Existe uma dificuldade enorme das pessoas em realizar os 5 porquês para procurar a causa adjacente mais profunda, né? Por que aquilo acontece? E aí você tem uma primeira resposta, aí você torna a perguntar, mas por que isso agora acontece? E você tem uma outra resposta com uma relação de causa e efeito forte, e você vai perguntando, isso vai se afunilando entre o terceiro, o quarto, muitas vezes os 5 porquês, o 5º porquê. Então, a falta da prática de um método bom de análise e solução de problemas, mesmo que seja um método simples como os 5 porquês, acaba expondo aquele supervisor a não se incomodar com problemas crônicos. Isso acaba desgastando a imagem dele perante a alta direção, né? Outro exemplo específico para caracterizar o 4º hábito são respostas perante alguns problemas, principalmente aqueles crônicos, muito mais intuitivas do que lógicas, né? A pessoa intui, ela imagina a causa de um problema, né? Mas como isso não tem lógica, não tem dados que suportem essa intuição, muitas vezes essa intuição pode estar completamente errada, né? Mas às vezes, na falta de uma resposta lógica, coletando alguns dados, fazendo alguns experimentos rápidos e simples, as pessoas acabam, na maioria das vezes, respondendo de forma intuitiva. E a gente tem que tomar cuidado em função da gravidade daquele problema, quando a gente responde de forma intuitiva, ao invés de lógica. Se o problema é fraco, é pequeno, não tem tanta impacto no seu resultado, você pode até fazer uma declaração intuitiva da causa raiz daquele problema. Mas se for algo sério, você tem que tomar realmente decisões baseadas em dado, em lógica, né? Então, muito cuidado quando você responde de forma intuitiva e pouco lógica. Mais um exemplo em relação ao 4º hábito é quando você tem o acúmulo de problemas crônicos, fazendo com que você tenha aí realmente uma área caótica, que você não consiga basicamente respirar, né? Você tem tanto problemas, eles se acumularam ao longo do tempo porque você não tratou eles de forma adequada, você não aprendeu ainda uma forma simples de resolvê-los, e aí você tem uma quantidade grande de problemas que se repetem todos os dias e você não tem tempo de fazer mais nada. Como você tem que sempre entregar o programa de produção, não tem tempo para você tratar dos problemas porque eles foram se acumulando ao longo do tempo e faz com que você tenha aí um nível de estresse extremamente alto e extremamente perigoso e danoso à sua saúde. O 5º e último exemplo que define o 4º hábito, que é aquele 4º hábito inconsciente, né, que põe a sua carreira em risco, que eu declarei aqui, né, em vermelho, é basicamente o alto índice de COPQ e baixa produtividade. O que é COPQ, pessoal? COPQ é Cost of Poor Quality, custo da não qualidade, né? São os custos envolvidos de scrap, que envolve não só o scrap interno da empresa, mas também reclamações de cliente, custos com garantia, custos com viagem. Todos esses custos, se você tabular ele corretamente, são altíssimos quando você realmente tem esses dados na ponta do lápis. E eles abocanham uma grande parte da sua lucratividade, né? E basicamente, quando você tem muito problema de qualidade, você acaba tendo uma baixa produtividade. Você acaba tendo um baixo volume de peças embaladas por empregado, né? Porque você tem realmente problemas crônicos que acabam impactando no custo do COPQ, que é o custo da não qualidade, né? Então, muita atenção, pessoal, em relação a esse 4º hábito. O 5º hábito, o 5º e último hábito inconsciente que põe a sua carreira em risco na empresa, pessoal, é realmente de forma inconsciente, e todos eles são inconscientes,
você acabar tendo alguns tipos de hábitos, alguns tipos de comportamentos recorrentes que fazem com que você não conheça profundamente a sua equipe de trabalho, né? E que basicamente são gerados por problemas de falha de comunicação, né? Ou de você ter uma preocupação em entender realmente, em conhecer o seu pessoal. E basicamente, quais são os exemplos em relação a esse hábito, pessoal? Basicamente, não dedicar tempo para conhecer cada membro da equipe. Logicamente, existem aquelas pessoas que têm essa parte de habilidade interpessoal muito mais aguçada, muito mais sensível do que outras pessoas. Algumas são muito práticas, né? Principalmente os engenheiros. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso. Se você não tem um tempo semanal que você dedique para conversar com as pessoas, para entender realmente as habilidades de cada membro da equipe, né? Para que você possa realmente primeiro entender se alguém está passando por um período emocional com a família que faz com que essa pessoa caia a sua atenção no dia a dia, correndo não só riscos em relação à qualidade, como até mesmo o próprio acidente, mas se você realmente está colocando pessoas em lugares na qual estão alinhadas com as suas habilidades profissionais. Então fique muito atento em relação ao quanto tempo você dedica para conhecer a sua equipe, né? Atente-se em relação a se você está fazendo aí avaliações de desempenho, pelo menos uma a cada 6 meses, uma avaliação simples que você deixe claro o que você espera em relação à parte comportamental e à parte técnica das pessoas e como elas estão indo em relação à sua expectativa, né? Que nota você daria para as habilidades comportamentais que cada um tem, trabalho em equipe, respeito em relação aos seus colegas e quanto elas atingem as suas metas, quanto elas dão sugestões para resolver os seus problemas. Então, se você não faz análise de desempenho pelo menos 2 vezes por ano, você acaba tendo aí um problema em relação a conhecer e desenvolver habilidades dentro da sua equipe. E muito cuidado com o processo de comunicação, pessoal. 95% ou mais dos problemas eles decorrem devido a ruído na comunicação. Uma comunicação que não deixa claro o que você quer falar, né? Por que você quer que as pessoas façam aquilo, como você quer que as pessoas façam, né? Para quem de fato é aquela mensagem, né? Então, assim, muito cuidado com o que você deve falar, como você deve falar, por que você deve falar, dar detalhes, planejar, fazer um script em relação ao seu processo de comunicação, principalmente quando envolve uma comunicação que tenha um grau um pouco maior de complexidade, de responsabilidade, que você espera muito resultado, uma mudança drástica no processo ou uma mudança de comportamento. Tenha muito claro essa mensagem, porque a grande maioria das vezes a gente passa uma coisa e as pessoas entendem outra, tá? Então, uma boa dica é entender depois com as pessoas o que elas de fato entenderam daquilo que você quis passar, para verificar se não há desvios. Mais um exemplo aqui em relação a esse quinto hábito inconsciente é a dificuldade em reconhecer ou repreender um colaborador, né? Pessoal, lembra dessa máxima. Elogiar, a gente elogia em equipe, né? Para que as pessoas saibam que a gente está destacando um comportamento positivo daquela pessoa. Mas repreender alguém, chamar a atenção de alguém, a gente faz em separado. Esse é um pequeno hábito que você precisa realmente entender, principalmente se você puder ir um pouco mais a fundo e entender quais são as políticas de recursos humanos para que você possa reconhecer ou repreender alguém. Às vezes isso está escrito, mas se não está escrito, cuidado. Elogie em equipe, em grupo, mas repreenda particularmente, tá? Então esses são detalhes importantes. E por fim aqui, um exemplo do quinto hábito inconsciente é quando você realmente é uma pessoa pouco acessível, né? Tem pouca disponibilidade, ter tempo para dedicar à sua equipe e para dedicar aos seus colegas de trabalho, né? Geralmente isso acontece com muita frequência quando você tem uma área caótica, principalmente quando você tem muitos problemas de qualidade, que faz com que
todo o tempo seja dedicado a desenrolar os problemas e que faz com que você foque principalmente na entrega. Então você acaba não só tendo falta de tempo para resolver os seus problemas crônicos de qualidade, por exemplo, e não vai sobrar tempo nenhum para você dedicar às pessoas. E as pessoas percebem isso, né? E muitas vezes vão chegar a esses comentários aonde? Lá na área de recursos humanos, onde vai minando a imagem daquela pessoa, daquele profissional. Vai formatando aí a sua marca pessoal, que basicamente você não quer e acaba sendo muito exposto em momentos de reestruturação, tá bom? Então tá aqui o quinto e último hábito para você ficar muito atento e tomar aí as suas ações corretivas. E vamos lá, pessoal, vamos resumir aqui os 5 hábitos inconscientes que acabam colocando aí a sua carreira em risco, tá? Que nós destacamos em detalhes aí nos slides anteriores. O primeiro, volto a falar, envolver-se em questões antiéticas, né? Em questões de compliance. Então fique muito atento com pequenos comportamentos antiéticos que parecem inofensivos, mas que ao longo do tempo podem trazer sérios problemas a você. Detalhes é só voltar um pouquinho o vídeo. O segundo hábito é não conhecer profundamente a cultura da empresa. Lembra? A cultura é aquilo que você percebe como as pessoas executam, como as pessoas tomam decisões todos os dias. E segundo é o sistema de gestão da qualidade integrada, né? Que envolve qualidade e HSE. Você deveria tomar decisões baseados nessas regras, nesses procedimentos, nesses padrões, e não naquilo que está na cabeça das pessoas, que é a cultura. Observe qual é o gap que existe de fato no que está escrito nos seus procedimentos do sistema da qualidade e de gestão integrada e o quanto as pessoas acabam decidindo sem consultar essas regras, esses padrões, porque existe uma cultura enraizada. E aí, nessa dúvida, tire sempre como decidir, a dúvida de como decidir, se é pela cultura ou pelo sistema de gestão integrada, que devia ser pelo sistema, consultando principalmente aí o seu chefe ou o gestor de sistema de gestão integrada da sua empresa. Terceiro, não assumir a responsabilidade pelos resultados. Eu expliquei lá nos slides anteriores, né, em relação a esse terceiro hábito inconsciente, a diferença de responsabilidade e de accountability, né? Accountability é a responsabilidade total dos resultados, sejam eles bons ou ruins, né? É entender de fato a diferença de responsabilidade e de autoridade. Então, fique muito atento e pegue detalhes em relação a slides anteriores. O quarto hábito inconsciente que expõe você numa situação de risco, né? Principalmente em processo de reestruturação, é não incomodar-se ou não entender as causas e problemas crônicos, né? Acaba sendo aí um hábito não ir atrás, não se aprofundar e resolver problemas crônicos, um de cada vez, né? Porque as pessoas não conhecem não conhecem métodos simples de análise e solução de problemas, acabam não praticando. Por exemplo, realizar um bom 5 porquês, isso acaba gerando uma quantidade tão grande de problemas que torna aquela área uma área caótica, né? Então, expõe muito a figura do supervisor quando ele tem uma área caótica, né? E a responsabilidade dele gerar um resultado diferente. Então, tome muito cuidado também com esse hábito inconsciente número 4. E por quinto e último, aquele hábito de não reconhecer profundamente a sua equipe. A pessoa não consegue, não conhece profundamente, não sabe colocar aquelas pessoas naquelas operações corretas, acaba não desenvolvendo um processo eficaz de comunicação, tem muito ruído na comunicação e acaba, em função disso, não conseguindo, através da sua comunicação e também por não conhecer a equipe, né, o resultado esperado naquelas mensagens do dia a dia. Pela falta de proximidade que ele tem da equipe, a equipe até não confia no gestor. Então, se não confia no gestor, não confia na sua mensagem, pelo fato de ele não dedicar tempo para conhecer profundamente a equipe. Então tá aqui os 5 hábitos, volto a falar, detalhes de cada um deles nos slides anteriores, para que você possa realmente ficar muito longe
de um processo de reestruturação quando infelizmente existe uma variação de demanda e faz com que algumas vezes a empresa tenha que reduzir a sua força de trabalho, ok? Então tá aí os 5 hábitos para que você possa ter consciência agora e tomar algumas ações para não ficar tão exposto. E é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, deixe aí a sua sugestão, o seu comentário, se você quer que a gente desenvolva e trabalhe conteúdo de um novo tema que seja importante para que você resolva aí no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo se você gostou com outros colegas que possam ter o benefício aí dessas dicas. E se você não inscreveu ainda, inscreva no canal, acione as notificações para que você possa ser avisado sempre quando um conteúdo novo ser postado aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.